Romanos 12, 1 e 2. Olha para alguém, olha nos olhos dele e fala assim: meu irmão, é muito além de sentir. É muito profundo o que a gente vai falar. Vocês vão se batizar. Escuta o que eu vou dizer para vocês. É muito além de sentir. É muito além. A gente acha que a vida com Deus é aquele frisson que você sente aqui, né? Quando você está no louvor. Aquela coisa que mexe com a gente. Música mexe, né? Música mexe. Seja ela qual for, não é? Mas música, pastor, o que você está querendo dizer? Que música é assim. Música te envolve e faz você sentir. E às vezes a gente chega na igreja e acha que é sobre o que sinto. E nunca foi sobre sentir. Nunca foi sobre alguma coisa aconteceu comigo e veio, né? Não é sobre isso, meninas. Meninos, não é sobre isso. Estou dizendo isso por quê? Porque a gente carrega uma religiosidade muito grande. Olha, você precisa, e aí é para te chocar, você precisa falar em línguas, você precisa ter visões. Olha, Joel diz que vocês falariam línguas, que vocês teriam visões. Não é sobre a manifestação de dons. Isso é consequência. O apóstolo Paulo vai nos ensinar algo muito profundo e muito difícil a compreensão. Porque nós vivemos num país, né, que nós somos muito místico. A verdade é essa. Não é à toa que a gente tem aí, a gente vê N ferramentas sendo utilizadas pela igreja. Tantas coisas para ser um atrativo para o culto. Aí eu lembro de uma frase de W. Tozer, que ele disse que vai chegar o tempo que Jesus não é o suficiente para um culto. Que o culto, sem uma atração, sem um atrativo, não é o suficiente para que as pessoas venham. Por quê? Porque a gente quer sempre criar alguma coisa. Porque nós precisamos sempre colocar alguma coisa. Irmãos, eu não sou contra nada disso. Nós fazemos culto do amigo, temos aqui o culto do Summer, temos tantas outras coisas. Mas, gente, não é sobre aquilo que você faz. Não é sobre aquilo que você entrega. Não é sobre aquilo que você sente. É muito além. É muito além. E o apóstolo Paulo vem trazer essa orientação para a gente. Vem trazer essa orientação para vocês que vão estar passando pelas águas, mas muito mais para a gente, para a igreja, de uma forma geral. Para todos nós. Você que é convertido há 1 ano, você que é convertido há 10 anos, você que é pastor, você que é pastora, você que é missionário, apóstolo, subdeus. Para todos! Eu estou querendo te dizer uma coisa: vida com Deus é muito além daquilo que a gente consegue materializar. Você pode dizer amém por isso? Amém. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer, Romanos capítulo 12, verso 1. Você sabe que é a epístola de Paulo, carta de Paulo à igreja de Roma. Olha o que ele diz: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo. Rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Gente, tem que ser racional ou espiritual? A gente ouve isso o tempo todo, né? Houve uns dizendo, não vamos espiritualizar tudo. E ouvimos outros dizendo, não vamos humanizar tudo. Racionalizar tudo. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Eu rogo a Deus pelas misericórdias para que vocês ofereçam-se em sacrifício vivo, santo e agradável. Ele diz o que é necessário. Ele traz fundamentos. Ele não apenas diz para você, se ofereça como sacrifício vivo. Faça diferente. Ele está dizendo, o culto racional não é um culto sem a percepção de quem é Deus. Isso é uma relação profunda com Deus.
sem uma intimidade com Deus. Não é isso. Ele está dizendo, olha, o culto racional é para além de sentir. Para além. Você pode falar com Deus agora, me ajudar? Pai, em nome de Jesus, essa é a tua palavra. O que tem, Jesus? O que tem? O que eu posso ofertar? O que eu posso entregar aos seus filhos nessa manhã que seja bom? Meu Deus, em nome de Jesus, fala porque nós estamos nesse lugar para ouvir a tua voz. Eu sou apenas um instrumento, meu Deus. Que o teu Espírito nos alcance, que alcance corações dessas pessoas, desses jovens, ó Deus, o Pai, desses adolescentes que estão se batizando, mas que também alcance os corações daqueles que estão aqui, que são convertidos há tantos anos, que tomaram decisão há tantos anos, que eles sejam alcançados, Jesus. Que a vida deles seja transformada, que nós possamos, ó Deus, todos os dias, ter ânimo para entregar um culto racional a Ti, para fazer algo que verdadeiramente agrada o seu coração. Essa é a oração, meu Deus, que nós fazemos, agradecidos, em nome de Jesus. Nunca foi sobre sentir. Eu vou contar um pouquinho, meninos, da minha conversão. Uma quarta-feira, depois de minha mãe e meu pai me encher a paciência, uma amiga minha de muito tempo, né, estava indo numa igreja, nossa, até Nova Vida, e disse, olha, abriu uma nova vida lá em Ilhépolis, vamos lá. E eu não queria igreja, nunca gostei de igreja. Nunca gostei de igreja. Eu nunca fui à igreja. Eu ia à igreja obrigado. Minha mãe e meu pai achavam que eu devia ter todos os demônios do mundo. É verdade, irmãos. Às vezes o pai e a mãe falam assim, não é possível esse garoto. Você quando é cristão é diferente. Mas quando é do mundo, gente, não é possível. Ele é demais. E eu era mesmo. Eu me lembro que eles me colocaram pela goela 2 vezes para me fazer criança, né? Para fazer catecismo, né? Catecismo. Eu sei que na primeiros dias de aula, na turma lá de catequese, a professora lá de catequese falou, meu Deus do céu, ele não pode estar aqui. Na outra, o padre praticamente quase me expulsou de lá. Pensa no capeta multiplicado por 3, acho que era eu. Você entendeu? E arrumava confusão em tudo. Ia para a bendita da catequese para arrumar confusão. Nunca quis. Também nunca quis estar em templo espírita. Né? Como bom brasileiro, meus pais eram bons católicos, que estavam sempre onde? Dentro da macumba. Ah, sou católico. Católico domingo, sexta-feira ou sábado estava no tambor. Também nunca deu certo. E aí depois daquelas insistências, meus pais se convertem, essa minha amiga, essa conhecida minha, vou eu para esse culto. Mas a sensação que eu tinha de ir para aquele lugar era que, mais uma vez eu ia num lugar que não ia sentir nada, que não ia ter nada demais, eu só ia para poder todo mundo parar de me perturbar. E assim foi. Fui. Entrei no culto. Qual era a atração da igreja? Eu sempre digo isso aqui, nenhuma. Quem pregava, prega até hoje, continua não pregando nada até hoje. Não falando nada com nada. Nada com nada. A igreja não tinha um louvor bom. A igreja não tinha nada. Sabe o que eu senti naquela quarta-feira? Nada. Eu não senti naquela quarta-feira, meninos. Sabe aquela coisa que todo mundo sente? Entrei na igreja e fui assim, logo arrebatado pelo Espírito Santo. Algo aconteceu na minha vida. Não senti nada. O que você viu? Nada. O que te revelaram? Nada. Nada. O que havia naquele lugar? Vocês vão entender. O que havia naquele lugar que fez você mudar a sua vida? Eu entrei numa quarta-feira naquela igreja e nunca mais saí da igreja. Obrigado pelo glória a Deus. Eu nunca mais me afastei de Jesus. Eu não conheci Jesus por movimentos.
Eu não conheci Jesus porque senti no momento do louvor um negócio que mexeu comigo. Eu não conheci Jesus porque aquele camarada estava pregando, era eloquente, que era uma pregação maravilhosa e que me encontrou. Eu não fui na igreja naquele dia porque eu estava precisando de um livramento e Deus me livrou. Eu não vivi uma cura espetacular, um milagre espetacular. Está me acompanhando? Amém ou não amém? Eu não vivi um milagre espetacular, não tinha ninguém na minha família morrendo, que eu dobrei os meus joelhos e falei, Senhor, cura, salva, se o Senhor existe, salva. Coisas muito comuns a gente ouvir. Eu não vi nada disso, eu não vivi nada disso. E isso gerou no meu coração uma cobrança muito grande. Mas naquela quarta-feira, eu conheci Jesus. No meio de tudo isso, naquela quarta-feira, eu saí dali dizendo, eu quero esse Jesus. Como é isso, pastor? Se não teve cura, se não teve libertação, se ninguém revelou nada para você, se você não sentiu nada diferente no louvor, se você não sentiu nada diferente na palavra, mas Ele estava ali. O que você sentiu eu não consigo te explicar. O que aconteceu? Mas naquele momento eu falei assim, eu quero conhecer esse Deus. Eu quero conhecer esse Jesus. E assim comecei a minha caminhada. Com o desejo de quê? De sentir. Não é isso? Sentir o que todo mundo sente. Vocês vão ficar com essa perturbação na cabeça de vocês. Principalmente vocês mais jovens. Eu quero sentir o que todo mundo sente. Você vai ver, às vezes, num culto jovem, alguém levantando as mãos, sabe, alguém falando em línguas, alguém, sabe, tendo visões, e vocês vão ter visões, vocês vão fazer coisas extraordinárias em Deus, porque Deus ama nos usar. Escute isso. Mas você não pode tornar isso a motivação maior da sua vida. E eu comecei a me movimentar por conta disso. Como eu me movimentava? O que eu preciso fazer para falar em línguas? Primeira coisa que eu fiz é perguntar, como é que faz isso? Aprende isso em algum lugar? Tem aula disso? De verdade, irmão. Procurei o camarada que era o pastor da igreja, que ele não era pastor, ele era um diácono. Ei, sou fulano, meio, sem graça. Como é que eu faço para andar com Deus? Me lembro como se fosse hoje. Ele disse assim, anda com quem quer alguma coisa com Deus. O segredo não é buscar os sinais, não é buscar sentir, não é buscar fazer, mas andar com Deus. E aí o que eu fiz? Comecei naquela loucura. Tem vigília. Tem não sei o quê. Para onde podia? Ganhei uma Bíblia. Era a Bíblia debaixo do braço, lendo Bíblia o tempo todo. E buscando o tempo todo. Sabe o que acontecia? Nada. Já disse aqui várias vezes. Quantas vezes fui no monte, todo mundo está com a folha na mão. Olha, incandescente, eu pegar e falar assim, eu sou muito endemoniado. Você não... Pastor, você dizia isso? Irmãos, eu tinha tanto medo de tudo, por conta da religiosidade, jovens, que se colocavam sobre a vida das pessoas. Levanta a mão para o céu e agradece a Deus que vocês estão numa igreja que não está para pregar religiosidade, mas a santidade de Deus como estilo de vida. Vocês não estão para ser religiosos, mas vocês estão para ser santos e irrepreensíveis diante de Deus. Preste atenção. Que eu tinha medo de tudo. Eu falava assim, não vou falar isso com Deus, porque vai que eu estou blasfemando. Não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Mas no fundo havia um vulcão dentro de mim. Porque eu queria sentir tantas coisas. Porque eu queria ver tantas coisas. Que eu queria ser usado por Deus. Porque eu queria conhecer Deus. E eu achava que conhecer Deus era estar falando em línguas estranhas. Eu achava que conhecer Deus era sapatear, dando cambalhota, sabe? Pegar o espírito do Bruce Lee. Todo mundo fazia aquilo. Me lembro que nós trouxemos um pastor, pensa num cara top. E ele falava assim, ó, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo outro. O camarada entrou na igreja e começou a acontecer tudo o que ele falava. Eu falei, meu Deus, como que é isso?
Como é que acontecem essas coisas todas com todo mundo e não acontece nada comigo? E o que eu me fazia? Eu me sentia cada vez mais como se eu não tivesse um chamado, como se Deus não quisesse nada comigo. E algumas vezes eu pensei sim. Não era rebelde com Deus, fui rebelde com todos e com tudo, menos com Deus. Com Deus sempre carreguei um temor muito grande. E talvez essa é a razão de vocês terem hoje eu aqui como seu pastor. Eu tinha medo. Medo ora por conta da religiosidade, medo ora porque eu comecei a descobrir que Ele era amor, mas que também Ele é fogo consumidor. Pastor, por que o senhor está dizendo todas essas coisas? Porque vocês agora vão passar pelas águas e vai uma pressão imensa. Os seus pais querem que vocês saiam das águas aqui, já com aquele negocinho na cabeça, umas asinhas, quase santos voando. É assim. Mãe, pai que está aqui. Quem está aqui? Quem é pai de adolescente vai se batizar em mãe? Eles são crianças, adolescentes. Entende? Adolescente tem que ser adolescente. Não estou dizendo isso que vocês vão flertar com o pecado. Não é isso. Mas vocês não podem sair hoje das águas dizendo assim: olha, eu vou ser a pessoa mais santa do mundo. É uma construção à santidade. É dia após dia. A Bíblia vai dizer que nós somos transformados de glória em glória até o dia que Ele virá buscar a igreja, virá buscar você. É dia após dia. Uns são transformados mais rápido, outros levam um pouco mais de tempo, mas a gente é dia após dia. Sabe quando a obra está completa? Sabe quando a obra está completa? Quando o Pai leva. Se você está na terra, se você se acha coisa demais, deixa eu te dizer uma coisa. Se você se acha santo demais, começa a pedir no espelho para que o Espírito Santo fale com você, não a bruxa da Branca de Neve, que você vai começar a ouvir. Que tem alguma coisa errada e alguma coisa precisa ser ajustada na sua vida. Porque se estivesse redondinho, perfeitinho, ele já ia te levar para não correr o risco de, um segundo depois, você fazer tudo errado. Porque assim somos nós. Então você não precisa ter esse sentimento no seu coração, que eu quero que as coisas aconteçam. Que eu quero ser santo. Que você precisa sim buscar Deus. Conhecer a Deus. Eu quero sentir. Você vai perceber que naturalmente, em algum momento a chave vira. Em algum momento as coisas acontecem. Tem pessoas que levam anos. Eu levei anos para que algumas coisas acontecessem no meu ministério, na minha vida. Na minha vida. Eu não vou falar nem de ministério. E por que isso foi assim, dessa maneira? Porque Deus sabia, se fosse antes eu jogaria tudo a perder. Colocaria tudo a perder o que Ele tinha para fazer. E talvez hoje vocês não estariam aqui passando pelas águas. Deus não quer separar pessoas, preste atenção, escute isso em nome de Jesus, que busquem sentir. Deus quer separar pessoas, Deus separa pessoas que sejam capazes de levar outras pessoas a conhecê-lo. Que é diferente. A minha vida com Deus, ela começou em um peso absurdo da religião. Que não pode isso, que não pode aquilo, que não é assim, que tem que ser assado. A oração, irmãos, essa coisa, meu irmão, minha irmã, sabe, jovem, a oração, Pai isso, Pai aquilo outro, você fala assim o tempo todo. Senhor, meu Deus e meu Pai todo-poderoso, o grande eu sou, Shaddai. Tu faz isso. Você fala para sua mãe, mãe, me ajuda. É assim que Ele quer se relacionar com você. Não quer dizer que você não vai reconhecer o poderio de Jesus. A governança do Todo-Poderoso, a soberania do grande eu sou. Mas filhos não têm formalidades com pais. O que vocês hoje passam a ser é filhos de Deus. Isso é a religião que põe barreiras, que impede que vocês se aproximem dele, que impede que você fale com ele. Você não precisa de um intermediário para confessar os seus pecados. Ele disse, se você for sincero, confessar os seus pecados, Ele é fiel e justo para perdoar todos os seus pecados, independente de qual seja. Pastor, então eu posso pecar, estou livre para pecar? Não. Estou dizendo para você que você não precisa ter barreiras. Aí o apóstolo Paulo vem dizer o seguinte, não é sobre sentir. Não é sobre sentir. É sobre ter uma vida sacrificial. É sobre ser santo. É sobre buscar uma vida de santidade.
Quantos de nós queremos sentir tantas coisas, sentimos tantas coisas e não somos santos? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. E guarde isso no seu coração, nunca mais se esqueça disso. Não se preocupe em ser alguém que as pessoas precisam enxergar. Seja aquele que Deus conhece. Vocês estão entendendo isso? A sua vida não será embasada por aquilo que as pessoas querem ver. Deus quer saber quem é você lá na sua faculdade, lá no seu colégio, lá com seus amigos, aonde ninguém está do lado. Deus quer saber quem é você no seu trabalho. Deus quer saber o quanto você está disposto, o quanto você tem uma vida sacrificial. Não dá mais para vocês continuarem, não dá mais para a gente continuar como igreja, achando que a gente pode impressionar Deus. E aí, quando a gente olha para esse texto do apóstolo Paulo, eu não sei você, mas eu fico me perguntando, o que Deus está esperando de cada um de nós? Eu preciso que você abra o seu texto agora, a sua Bíblia, mais um texto que é importante que você abra. Um texto do salmista, porque todas as vezes que eu penso em como nós devemos viver, eu lembro do salmista. Salmos 27, verso 4. Ele diz assim: uma coisa peço ao Senhor e buscarei. O quê? Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. Pastor, onde o senhor quer chegar? Sentir é diferente de contemplar. O salmista vem dizer para a gente aquilo que a gente precisa buscar. Sabe o que aconteceu na vida do seu pastor naquela quarta-feira? É que eu contemplei a beleza de Deus sem que tivesse um atrativo naquele lugar. Pastor, o que o senhor viu? O que aconteceu? Eu não consigo descrever para vocês. Mas eu saí enamorado por Jesus. Eu saí tão apaixonado por Jesus que eu virei a minha vida. Tudo. Ah, pastor, Deus te sustentou. É fato. É fato. Mas aquele dia eu vi Jesus. Ah, pastor, você ouviu, sabe, algum ser vestido de branco? Não vi nada disso. É para além daquilo que seus olhos podem ver. Mas eu saí dali tão apaixonado por Jesus, que tudo que eu dizia para o Senhor é: eu não posso abrir mão da sua presença. Vivi momentos difíceis da minha vida, que a única coisa que eu dizia para Deus: me socorre, porque eu não posso sair da tua presença. Eu não estava preocupado como é que seria o meu amanhã, o que eu ia fazer, o que eu ia deixar de fazer, quais seriam as consequências da minha vida. Eu só dizia: Senhor, eu não posso sair da tua presença. Aí quando você olha o salmista dizendo: uma coisa eu peço ao Senhor e vou buscar. Sabe por quê? Porque é difícil se relacionar com Deus por aquilo que Ele é. Porque o sentir está sobre aquilo que a gente tem como recompensa. Sentir. Pessoas olharam e falaram: uau, está cheio de Deus. Que legal, você está cheio de Deus. Olha que bênção. Quantas pessoas a gente fala assim, né? Eu, como pastor, quantas vezes errei? Já falava assim: irmão, uma bênção. Olha, desgraçado, carnudo. É. Tem um aí que fala de Apocalipse aí na mídia. Tampada aí. Já veio aqui na igreja 2 ou 3 vezes. A Adriana falou assim para mim: ó, vigia com esse cara. Dito feito. Daqui a pouco surgiu outras coisas. Está todo mundo dando glória a Deus aí, ó. Né? Preste atenção. Em nome de Jesus, entenda o que eu vou te dizer. Meninos, entenda uma coisa. A vida de aparência, ela é efêmera. O que nós queremos sempre no sentido de sentir é mostrar para alguém, ainda que de maneira não intencional, de que nós somos vistos por Deus. Somos usados por Deus. Quem é? Fulano não fala em língua. Fulano, qual é o dom? Você trabalha onde? O que você é? Missionário. O que você é? Missionário.
Nunca saiu de Nova Iguaçu, de Cauaba. Não, estou fazendo missão urbana. Nunca passou da rua dele evangelizando ninguém. Missionário. Né? Quem é a outra? Não sei o quê. Profetiza. Meu irmão, em nome de Jesus, sempre precisam de rótulos. Jovens, vocês precisam amar a Deus de todo o coração. É isso que o salmista fez. Quando a gente olha para o salmista, assim, eu adoro biografias. Eu adoro biografias. E é muito interessante a gente ler algumas biografias, mas quando a gente olha para a vida do salmista, a gente entende como é que esse cara é um cara segundo o coração de Deus, que vacilou tanto, que falhou tanto, que errou tanto, por conta dessas coisas. Ele não queria os movimentos, ele não queria sentir, ele não queria os frições, ele queria Deus. Queira Deus mais do que qualquer coisa. Nunca foi sobre sentir, sempre foi sobre contemplar. Você consegue contemplar? Quando você vê algo bonito, preste atenção. Quando você contempla algo, você fica admirado. Quando você admira alguém, você quer o quê? Você quer fazer igual. Olha aqui que o salmista está dizendo. Quero contemplar a beleza da tua santidade. Eu te admiro tanto, meu Deus, que eu quero ser exatamente como você é. Não é sobre sentir, é sobre ser a imagem e semelhança dele. Melhor do que sentir é ser igual a ele é. Vocês estão entendendo? E na hora que vocês caminharem dessa forma e vocês pensarem dessa forma, nada vai abalar a vida de vocês. Haverão muitas ofertas, e tenham certeza disso. Muitas ofertas vão vir na vida de vocês. Muitas. Vocês são muito jovens. Muitas ofertas virão, mas quando você pensar que você ama, que você admira, que você tem prazer em contemplá-lo, você quer ser igual a ele. Todas as ofertas serão nada na vida de vocês. Deus hoje não está chamando vocês para um compromisso religioso. Deus está chamando vocês para entrar numa caminhada com Ele, numa jornada. Essa é a grande diferença. Nós achamos que Deus nos chama para algo que Ele precisa. Não, Deus nos convida para uma caminhada. Deus está nos convidando para uma caminhada. Deus, quando nos separou, Deus nos convidou para uma caminhada. Deus nos convidou para uma jornada. Mas nós precisamos conhecer a Deus. Diga, contemplar é melhor do que sentir. Diga para ele assim, nunca foi. Não, com mais força, diga assim, nunca foi sobre sentir. Diga assim, sempre foi sobre ser. E a gente vai voltar lá no início de tudo. Todas as coisas Ele formou pelo poder da sua palavra. Mas você, Ele fez a sua imagem e semelhança. Como se não bastasse. Como se não bastasse. Ele não deu vida como deu os animais. Ele não soprou a vida sobre os animais. Ele criou e estabeleceu vida nos animais. Mas você, Ele deu da sua própria vida. Deus ama vocês. Não permita que ninguém diga o contrário. O inferno vai tentar dizer isso para vocês. Sabe por quê? O inferno diz de maneira sutil. Quantas vezes eu ouvi do diabo dizer assim, tu não presta para nada. Se você prestasse para alguma coisa, você estava como todos aí. Pastor, quantas vezes você disse isso para alguém? Nunca. Mas quantas vezes eu ouvi a afronta do diabo? Problemas que eu vivi, Deus, sabe, dizia, eu estou contigo. E o diabo dizia assim para mim, você não pode. Você não pode. Só que a minha relação com Deus foi firmada. Não, sabe por quantos momentos eu senti. Escute isso em nome de Jesus. Vou repetir o que disse antes aqui, né? Eu preciso colocar isso bem claro para nenhum herege fazer bobagem ou falar bobagem. Não estou dizendo que você não vai vir num culto e você não vai sentir a presença. Você vai sentir. Naturalmente hoje, irmãos. É interessante como eu fui forjado. Sou irritado, sou brabo, mas eu choro à toa na presença de Deus. Eu não posso ver Deus fazendo nada na vida de alguém que eu choro e eu agradeço a Deus por Deus me permitir ver. Qualquer coisa. Sabe, sou acostumado a falar
com pessoas dos mais diversas e dos mais diversos níveis que você imaginar. Mas quando eu tenho que falar do amor de Deus, ou que eu tenho que falar alguma coisa a respeito de Deus, é como se, sabe, não sei explicar. Não sei explicar. Porque sou apaixonado por Ele. Porque um dia, numa quarta-feira, eu não senti nada, mas eu contemplei a beleza desse Deus que transformou a minha vida. O que vai sustentar a sua vida não é o quanto vocês estão dentro de um culto. É importante que vocês tenham comunhão. Que vocês estejam em comunhão. Mas o quanto o coração de vocês é do Senhor. O quanto vocês querem conhecer a Deus. O salmista era fantástico. Porque ele não olhava, ele não pensava no julgamento, no juízo que viria sobre ele, a partir das suas falas ou das suas decisões. Uma coisa ele tinha sempre no seu coração: eu quero estar perto do Senhor. Eu quero estar perto de Deus. E quem contempla o Senhor não vive distante dele. A vida com Deus é exatamente assim. Tem momentos da vida que a gente fecha os olhos porque é muito tenso. Mas quando a gente está nos momentos mais difíceis da vida, que a gente consegue abrir os olhos, a gente não passa a não sentir mais apenas Deus chegando, a gente passa a contemplar Deus, e aí nós somos encorajados a vencer todo o mal que tenta nos derrotar. Deus tem coisas lindas para fazer. Estou falando muito para os jovens, mas vocês mais maduros que vão se batizar, que vão renovar os seus votos, Deus tem coisas muito lindas para fazer na nossa vida. Mas o problema é que nós ficamos presos a uma religiosidade. Nós estamos muito mais preocupados em sentir do que qualquer coisa. Muito mais do que verdadeiramente ver Deus. Quando você vê Deus, o diabo precisa fazer mais força no segundo enfrentamento, porque aquela coisa que ele usou contra você, ele não consegue mais te deter. Porque você sabe exatamente quem é o seu Deus. Quando nós conhecemos a Deus, a nossa vida muda. Eu não sei quantos anos você tem de evangelho. Desculpa até se eu me excedi com algumas brincadeiras, porque a minha ideia não era tentar ser o mais claro para essa moçada. Mas isso se aplica à nossa vida. Eu não quero ser grande não, irmãos. Eu quero viver a minha vida inteira na dependência de Deus. Não como alguém que não sabe para onde ir, mas como alguém que conhece Deus e sabe aquilo que Deus é capaz de fazer a cada momento, a cada enfrentamento da vida. Sabe por quê? Porque esse desejo que a gente tem às vezes de crescer, irmãos, é o que nos afasta da presença de Deus. Quando você entender que aquelas situações, por mais que você já viveu tantas vezes na vida, e que você seja capaz de resolver, você submeter ela a Deus, antes de tomar uma decisão, você vai ver que o seu caminho será mais acertado. Pastor, eu sou uma pessoa de muitas iniciativas, verdade. Às vezes nós somos muito proativos, temos muitas iniciativas, atropelamos, metemos pés pelas mãos. Fazemos aquilo que Deus não mandou fazer, sobre a máxima de que ouvimos o Espírito Santo. Mentira. Você sabe que Deus está falando com você. Isso é a religiosidade. Você quer ser uma pessoa no discurso, mas é outra na prática. Vocês não precisam ser os super crentes. Vocês não precisam ser os adolescentes mais santos da face da terra. Vocês não precisam ser os filhos, melhores filhos da face da terra. Pastor, mãe, a minha mãe vai dizer o quê? Não, vocês precisam ser bons filhos. Mas vocês precisam carregar o peso de ser um filho espetacular. Isso, consequentemente, vocês se tornarão. Porque hoje vocês começam a caminhar com aquele que foi o melhor filho, o melhor pai e é o melhor amigo. Você entende isso? Alguém que disse: Pai, se possível que for, passe de mim esse cálice, mas que todavia, Pai, a tua vontade prevaleça. Quantos filhos não consideram a vontade dos seus pais? Porque a nossa, como pai, não é vontade. É porque a gente já viveu coisas antes e a gente sabe que você vai quebrar a cara nesse lugar, porque nós já quebramos a cara aí. Você entende? Sua mãe e seu pai, quando falam com você, não é porque ele quer, sabe, cercear os seus direitos, que ele quer que você seja exatamente aquilo que eles querem. Hoje tem uma modinha aí de dizer, né, que pais narcisistas estão transformando filhos narcisistas. Sim, existem.
mas não nessa grande proporção. Cuidado com tudo isso. Existem pais que já sofreram tanto, que sabem onde é o lugar da dor, que eles querem te privar da dor. Não ignore. Não ignore. Quando eu estou dizendo para você, não seja os perfeitos, eu não estou dizendo para você, ignore o que seu pai diz, ignore o que seu pastor diz, ignore o que a sua liderança diz. Não! Nós estamos aqui para te conduzir num caminho. E tudo que nós queremos, eu como seu pastor, sua líder de juventude, seus pais, é que quando vocês estiverem, sabe, no tempo de voar, vocês possam dar voos ainda mais altos do que aqueles que nós fomos capazes de dar. Eu sonho com vocês. Vocês não têm ideia. Fazendo coisas que eu sonho desde que eu me converti. Eu sonho com uma juventude, com uma adolescência que vai explodir, que vai fazer coisas lindas para Jesus e não para uma bandeira de igreja. Sou Nova Vida, vocês são Nova Vida, vocês se converteram aqui, mas antes de uma placa de igreja, nós somos do Senhor Jesus. Nós somos do Senhor Jesus. E onde quer que nós estejamos, nós vamos levar o nome dEle. Nós vamos, sabe, proclamar o amor dEle que nos alcançou. Deus não te chamou para ser perfeito, mas te convidou a contemplar tudo aquilo que Ele tem sonhado para você.